Bem, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento Pesquisar é Preciso. Esse evento, então, que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação vem realizando durante esse período de isolamento, sobre projetos de pesquisas e temáticas de pesquisa da nossa universidade. Hoje a gente tem a honra de receber a professora doutora Cláudia Bucheroni Guerra, que vai falar sobre a dimensão iconológica segundo Aby Warburg, uma proposta de descrição contextual de fotografias. Só queria dar alguns avisos, né, para quem nunca participou e está participando pela primeira vez. Todos estão com os microfones desligados e a gente queria que se mantivesse durante a fala da professora Cláudia para evitar qualquer tipo de ruído que possa atrapalhá-la durante a apresentação. Ao final, então, da nossa palestra, a gente vai abrir espaço através do chat para aquelas pessoas que quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta para a professora Cláudia. E aqueles também que desejarem certificado de participação, podem colocar depois no final, também no chat, tanto o seu nome completo quanto o seu e-mail, que a diretoria de pesquisa vai providenciar o certificado de participação. Eu queria já aproveitar e divulgar a nossa agenda desta e da próxima semana. Os nossos eventos têm sempre acontecido às terças e sextas. Então, na sexta-feira, a gente vai receber o professor Dr. Márcio de Oliveira Barros, que vai falar sobre otimização aplicada ao desenvolvimento de software e além, no dia 17, sexta-feira, às 14 horas. Na semana que vem, então, a gente tem duas outras palestras. A primeira delas com o professor Dr. Clifford Corman, da Escola de Música, que vai falar sobre acervo Paulo Moura, elaboração e pesquisa. E na terça-feira, no dia 24, às 14 horas, a professora doutora Rosália de Matos Souza fala sobre organização do conhecimento na arquivologia, metodologia de classificação entre conteúdo e tipologia documental. Eu queria, então, apresentar a nossa convidada de hoje, a professora doutora Cláudia Bucheroni Guerra, professora adjunta na Unirio, tem o seu doutorado em Ciência da Informação pelo IBICT e também obteve seu título de mestrado em Ciência de Informação no convênio IBICT com a UF. É mestre também em História Social, com especialização em História Medieval. Tem experiência na área de docência do ensino superior em Ciência da Informação, Teoria da História, Cultura Histórica, Fotografia, Fundamentos Arquivísticos, entre outros, e tem especialização em Metodologia da Pesquisa, Epistemologia, Fotografia, Comunicação Científica e também Arquivística. Cláudia, mais uma vez, obrigado aí pela gentileza de ter aceito o convite, e eu te passo a palavra, então, para a tua apresentação. Para começo, está me ouvindo, né? Tá. Eu peço desculpas pelo pequeno atraso, mas eu acho que esse tempo de pandemia, às vezes, a gente tem uma dificuldade de organizar o relógio, né? Então, eu começo pedindo desculpas pelo meu atraso e gostaria de só dar, antes de começar, falar um pouco sobre a minha experiência também em fotografia, né? Faço pesquisa em fotografia, tenho uma disciplina que eu dou na biblioteconomia sobre fotografia, né, fotografia documento, sempre nessa perspectiva de ensinar os alunos como organizar acervos fotográficos, como descrever fotografias, que é um problema, que a fotografia é um tipo de documento, né, um tipo de imagem que tem características próprias, né? E gera muita polêmica e tudo, né? Bom, vou passar para vocês primeiro o meu data show, deixa eu ver. Aqui, um instantinho só. Pronto, está aparecendo na tela? Então, essa pesquisa, ela é nova, foi cadastrada há pouco tempo, né? Quer dizer, pouco tempo relativamente, né? A gente perde um pouco essa noção. É uma pesquisa, o título é Dimensão Iconológica, segundo a Aby Warburg, uma proposta de descrição contextual de fotografias. Está vinculada ao grupo de pesquisa do professor Cláudio, do DPTD, grupo, OpenAuDoc, né? E também está vinculada ao curso de biblioteconomia, né? E essa pesquisa, ela vem de uma série de reflexões e de
ações, né, no campo da minha disciplina, que eu administro, que eu ministro na biblioteconomia, que, aliás, eu descobri que está errado aqui, depois eu conserto, que é a disciplina Tópicos Especiais em Ciência da Informação, Fotografia e Documento. Essa é uma disciplina que tem dado muito certo, né? E eu tenho alunos já que hoje trabalham no Centro de Documentação do jornal, aliás, da Rede Globo, da Televisão Globo, e tem um aluno meu que também, hoje em dia, trabalha com acervo fotográfico do Instituto Moreira Salles. Isso me dá muito orgulho, né? O objetivo da minha pesquisa é adaptar o conceito de iconologia segundo Ibe Warburg. E o Ibe Warburg é um teórico da história da arte que ele, na academia, ele é pouco conhecido, ele é relativamente pouco conhecido, e muito menos na área da ciência da informação e da biblioteconomia e da arquivística, né? Que esse projeto alcança melhor, né? Então, desculpa, peraí, pulou. O que acontece? O termo iconologia, que é muito utilizado, essa categoria iconologia que é muito utilizada na descrição e indexação de imagens fotográficas e artísticas também, né? É quase um consenso na área, mas ela é utilizada numa descrição por um outro teórico chamado Ewen Panofsky. E poucas pessoas estudam a iconologia no sentido de como o Ibe Warburg trabalhou, né? Ele não foi, alguns autores dizem que ele foi um dos criadores desse conhecimento, iconologia, mas não é também bem assim. Mas ele, de qualquer maneira, a prática dele foi toda visando trabalhar com análise de imagens, principalmente, que era a especialização dele, que era as imagens, a arte florentina no século XVI, né? Ou no século XV, no final do século XV, XVI, e é muito interessante. Nessa apresentação, que é mais curta, eu vou focar mais ou menos na vida do Ibe Warburg, que é uma pessoa muito interessante, que ela precisa ser mais estudada no âmbito da descritiva, da indexação e da ciência da informação, né? Bom, em 1800, Ibe Warburg, ele nasceu em 1866 e morreu de um ataque cardíaco em 1929. Mas em 1800, antes de começar a falar sobre a tese dele, sobre Sandro Botticelli, ele era de uma família rica, de família de banqueiros, e ele era o mais velho, e ele abriu mão da sua herança e como sendo o filho mais velho, ele deveria tomar conta dos bancos da família. Ele abriu mão dessa herança em troca de livros. Ele disse que eu passo para o meu irmão mais novo essa função, e só que em troca eu quero que todos os livros que eu puder comprar. Então, a partir daí, ele só se dedica ao estudo da arte renascentista. E passa tempos, né, temporadas assim, vive em Florença. E em 1893 ele escreve uma tese sobre Sandro Botticelli, que começa realmente a metodologia dele de análise das imagens, né? E a gente sabe, assim, né, digamos, que a pintura renascentista ela recupera alguns padrões e as temáticas, né, da antiguidade, contrapondo a pintura medieval, né, da Idade Média tardia, né, que as temáticas eram basicamente religiosas. Então a gente tem isso aí, a gente aprende até na escola, né? E só que ele vai buscar nesse texto, nessa tese que ele fala sobre Sandro Botticelli, que ele faz uma comparação entre esses dois quadros, né? O Nascimento de Vênus e a Primavera, que na verdade esses dois quadros é uma continuação um do outro, né? Como você vê que tem determinados temas, assim, né? Como a ninfa Clora e o vento Zéfiro,
ele está presente aqui também, né? Assim, e a primavera, que é essa moça vestida de florzinhas, assim, também está presente. Então, mas acontece que na tese dele, que já foi assim muito avançada para a época, ele não trabalha com o Renascimento, com esse clichê quase, né? O Renascimento é uma recuperação das temáticas da antiguidade. Ele percebe que por que os pintores florentinos, né, como Botticelli, vão buscar no Renascimento, no Renascimento não, na Antiguidade, na verdade, o que é importante são os gestos, né? A forma gestual, que é, por exemplo, aqui da primavera, que aqui a gente também vê as formas gestuais, né? Então, esse artigo ele é muito interessante. Bom, em 1896, ele viaja para os Estados Unidos e fica 6 meses pesquisando o ritual das cobras, os rituais dos índios Hopi. E aí é muito curioso porque ele faz uma ponte, né? Ele vai para entender a questão gestual da pintura renascentista, né? No final do século XVI, aliás, do século XV e o século XVI, ele vai buscar isso nos índios Hopis, nos pueblos, né, conhecido como pueblos nos Estados Unidos. Isso é muito curioso, porque ele diz que determinadas temáticas e determinadas um pouco na linha do Jung, né, de um arquétipo, né, determinadas temáticas elas se repetem em culturas diferentes. Então, e aí, por conta dessa ação dele de sempre comprar muitos livros, adquirir muitos livros, né, e gerar um conhecimento muito grande, ele cria uma biblioteca, ele constrói uma biblioteca em Hamburgo. Eu esqueci de falar, ele é alemão e ele viveu em Hamburgo. Em Hamburgo, ele constrói essa biblioteca chamada Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, né? Biblioteca Warburg da Ciência da Cultura, e que em 1933, quando ele já é falecido, ele morre do ataque de coração em 29, em 33, a Gertrude Bing e o Saxel, são os 2 assistentes dele, bibliotecários, conseguem uma negociação de transferir para Londres, para a Universidade de Londres, a biblioteca, já numa preocupação em relação à ascensão do nazismo, né? E o perigo que essa biblioteca estava correndo, né? Então, ela foge, quer dizer, ela foge para a Inglaterra. A coleção que não científica, quer dizer, de romances, esses outros livros do Warburg, acabam num campo de concentração. Se perdeu num campo de concentração. É curioso isso. Bom, e o projeto dele, que ele deixou incompleto pela morte dele, pelo falecimento dele, o grande projeto dele é o Atlas Mnemosine, que seria ele trabalha ele não trabalha com texto, ele trabalha com uma comparação de imagens que a gente poderia chamar de uma constelação de imagens, que você corre os olhos e aí você percebe os padrões do que eles chamam de cada placa dessas, são aproximadamente 70 que ele deixou antes de morrer. Cada placa dessa chama de patos formel, né? As figuras de patos. Cada elas tem uma temática e que você vai... elas são analisadas por vários pesquisadores hoje em dia, são incríveis, né? Mas a proposta dele também é essa de uma análise da fotografia da imagem pela imagem, quer dizer, você não usar o texto, né? E aí ele utiliza, para explicar esses patos formels, esse termo em alemão que chama Nachleben, que alguns teóricos traduzem como sobrevivência e outros traduzem como pós-vida. Por exemplo, o filósofo Giorgio Agamben, ele fala sobre pós-vida, né? O Didi Huberman, que é um teórico da imagem,
trabalha com o termo sobrevivência. Essa é uma imagem que eu queria mostrar para vocês do Ghirlandaio, que foi também estudada pelo Abe Warburg. Eram os dois autores, assim, os dois pintores renascentistas que ele mais gostava de analisar, que é o Botticelli e o Ghirlandaio, que é pouco conhecido entre nós, mas é muito incrível, né? Então, assim, é uma temática aqui religiosa. Na verdade, esse quadro, o título dele é O Nascimento de peraí, São João Batista. O Nascimento de São João Batista é uma história que hoje em dia a gente não vê muito nas igrejas, mas ela foi muito divulgada num livro que era uma coletânea de história de santos de um cara chamado Jacques de Voragine, chamada A Legenda Áurea. Então, na Legenda Áurea conta a lenda dessa cena, né? Que é o João Batista aqui, né? E aí a gente percebe um padrão aqui, uma pós-vida, um padrão renascentista, que é essa menina aqui, que ela está ao contrário das outras que tem uma postura séria, uma postura contida, o vestido bem certinho nas suas dobras e até a cor dos vestidos, né, de cores sóbrias e tudo, nós vemos chegar, né, como sopro de vida, né, quase uma fada, né, com um vestido branco e esvoaçante e uma cesta de frutas na cabeça. Então, essa pintura ela denota bem essa questão a influência da antiguidade na arte renascentista daquele momento é muito mais do que uma temática como o Nascimento de Vênus, né? Ela vai também numa busca de uma forma gráfica, né, de um movimento que a arte medieval não tinha. Bom, quem o Warburg influenciou, né? Teóricos assim da filosofia, da arte, muito importantes, né? De várias da história também, né? O Ernest Cassirer, o Walter Benjamin, que tem uma série de artigos sobre arte e sobre fotografia, inclusive, né? O Irving Panofsky, que a gente vai falar mais daqui a pouco, né? Ernest Gombrich, Carlo Ginzburg, George de Uberman e George Agamben, né? Esses três últimos aqui vivos, né? Que produzem. Carlo Ginzburg nem tanto. O Carlo Ginzburg é um caso especial, né? Tanto ele quanto o George de Uberman, eles conseguiram uma bolsa e foram estudar no Instituto Warburg, lá em Londres, né, onde fica a biblioteca hoje. E o Carlo Ginzburg, desde a década de 1980, ele escreveu uma série de artigos, né? Ele, inclusive, a própria forma de escrever, um pouco ensaísta, o próprio formato assim, do texto do Carlo Ginzburg é muito semelhante ao do Abe Warburg, né? Que é o que eu mais estudei, dessa lista o que eu mais estudei foi o Ginzburg, o Didi Uberman e o Benjamin. Então, o Ginzburg ele tem um texto que é muito clássico na área da ciência da informação, que é sobre o paradigma indiciário. E o paradigma indiciário está diretamente ligado à metodologia de pesquisa do próprio Abe Warburg, né? Então, de buscar assim sinais dentro da pesquisa histórica ou das imagens, né? Buscar os sinais que indicam uma presença, um índice, né? Uma presença de algumas influências, né? O George de Uberman que tem uma bibliografia mais atualizada do Abe Warburg, e o George Agamben, que trabalha numa pegada, que é um filósofo, que tem uns textos, inclusive ele escreve um texto só sobre essa imagem aqui do nascimento do São João Batista. Bom, falando muito rápido. Bom, o termo iconologia, como alguns autores falam que ele foi criado, a ciência da iconologia teria sido criada pelo Abe Warburg, mas é um termo que a gente vê pela primeira vez
num tratado de análise, né? Um método também, né? Um método de análise de imagens de um italiano chamado Cesare Ripa, em 1645. É a primeira vez que a palavra iconologia aparece, né, na bibliografia, né? Aí eu copiei na verdade, essa é a versão em inglês de 1700 e pouco, né? 1709, como diz aqui, a capa do livro, né? Iconologia. Mas o que é a iconologia, né? E aí, usando como, digamos assim, usando para começar, na área do estudo das imagens, análise das imagens, e indexação e classificação e descrição de imagens, esse livro do Panofsky, O Significado das Artes Visuais, é quase um cânone, é quase muito utilizado, né? Exaustivamente utilizado. E aí o Panofsky ele divide a análise, as categorias de análise das imagens em três partes. A pré-iconográfico, desculpa, em três dimensões, né? A dimensão pré-iconográfica, definida como assunto primário ou natural, factual ou expressional, e é a descrição genérica dos objetos e atos representados na imagem. Pertence ao nível da descrição. Então, assim, a gente pega, por exemplo, uma fotografia e descreve. Ela tem a dimensão 3x4, é um retrato de uma pessoa branca, morena, de cabelo. Isso aí, essas descrições primeiras que você vê na fotografia, no nível do pré-iconográfico. O nível iconográfico, ou nível secundário, convencional, a percepção desse nível requer familiaridade com os objetos e eventos que possibilitam a identificação de objetos específicos. Nesse nível participam termos como representação de ideias, temas, conceitos, alegorias ou histórias pertencentes ao nível da análise. E aí, então, você entra nesse nível secundário, que aí que vai essa fotografia 3x4, foi feita na década de 80, a pessoa fotografada sei lá, Cláudia Guerra, está com vestido, está com a roupa cinza e cabelo curto, moreno, e por aí vai. Então, no Brasil, aí você fala que é uma fotografia feita no Brasil e tudo. Aí, o conceito iconológico é um nível de um significado isso que o Panofsky fala, um significado intrínseco, da interpretação, da análise subjetiva, a interpretação iconológica baseada em acurada análise pré-iconográfica descritiva, uma corrente de análise iconográfica da imagem, porém, pelo seu aspecto subjetivo, o nível iconológico varia de acordo com quem o descreve. Então, o próprio Panofsky cria um problema aqui, que se o nível iconológico varia de acordo de quem o descreve, esse nível não serve para a descrição das imagens, muito menos das fotografias, né? Porque ele é subjetivo. Então, o Panofsky ele teve uma certa dificuldade de trabalhar com esse nível iconológico, e aí o que acontece? As pessoas empregam mal esse nível, empregam mal não, cada uma interpreta da sua forma e acaba criando um certo ruído e uma dificuldade de você fazer uma descrição nesse nível iconológico. E então, o meu objetivo da minha pesquisa é buscar o método iconológico do Abe Warburg para desfazer esse mal-entendido e essa dificuldade. Só que esse é uma tarefa complicada, porque o próprio Abe Warburg, como ele morreu no meio dessa pesquisa, ele fica assim, vou precisar buscar esse nível iconológico que eu tenho feito agora na pandemia, né, desde que começou,
no próprio texto nos próprios textos do Panofsky, não, do Aire Warburg, e dentro dessa linha buscar padrões para que a gente possa trabalhar com o nível iconológico. A meu ver, o nível iconológico de Abe Warburg está muito ligado com a história cultural, com a cultura mesmo, né? Então, a gente, voltando aqui, por exemplo, vou voltar rapidinho, a imagem, né, da Primavera de Botticelli, uma análise, a análise que ele faz, né, que é a tese dele, iconológica, desse quadro, ela vai buscar, então, os significados contextualizados da época, né, porque esse quadro foi encomendado pelo Ludovico de Médici, isso, Ludovico de Médici, né, e na época estava, segundo o Abe Warburg, né, estava sendo uma leitura de textos neoplatônicos, então ele interpreta aqui a figura das horas aqui, né, essas três moças dançando aqui, está relacionado com uma interpretação neoplatônica que estava sendo muito divulgada na época e que, no caso da família dos Médicis, tinha a ver com o Poliziano, que era o professor dos filhos do Ludovico, né? Então, ele vai buscando numa certa... Na verdade, o que eu quero provar é isso. Ele vai buscando na contextualização e na análise de uma história cultural o porquê desse quadro ser do jeito que ele é, né? Então, voltando àquela história também da Schleber, né? das sobrevivências, né? Nós percebemos que esse quadro tem bastante fluidez nos tecidos, nos movimentos, né? Principalmente da figura da ninfa Cloris e do vento Zéfiro. Eu quero dar uma parte aqui só para dar uma contextualizada nessa história do que está descrito, né, nessa pintura. Segundo a lenda, né, o vento dos prados, né, o Zéfiro, ele arrebata a ninfa Cloris e ela se transforma na Primavera, que é essa moça aqui, né? E aí, na verdade, esse quadro seria uma reverência a Vênus, né? Porque no quadro anterior do Nascimento ela está nua, ela está chegando, e aí a Primavera veste, né, a deusa do amor, né, Vênus, né? E aqui a gente vê o Zéfiro e a Cloris. A Cloris, segundo a lenda, quando ela é arrebatada pelo vento, ela começa a soprar flores, né? Na verdade, o vento ele que anuncia a primavera. E aí, nesse quadro, nós temos aqui a figura das horas, que elas dançam, na verdade, essa dança, essa tríade de figuras femininas dançando, significa o quê? Significa um tempo circular, né? O tempo das estações mesmo. Então, e aqui nós temos Hermes, o deus Hermes, né? Que traz a mensagem tudo, mas que ele está relacionado com a família da região, né? A Médici. E aqui o Cupido, né? Aqui em cima o Cupido. Bom, voltando lá para o Panofsky, né? Então, o meu projeto é esse. Eu não sei se fiquei claro, mas espera aí. Continuando. No âmbito da classificação da indexação, eu estou citando aqui 5 teóricos que são clássicos, que são muito utilizados, né, para entender o método de descrição e indexação de imagens, que utilizam o sistema do Panofsky, né? O Peter Ensler, a Miriam Manini, o Ed Rasmussen, a Sarah Schafford e a Johanna Smith. Tem outros também, mas esses são os mais utilizados, o que eu tenho visto que são mais utilizados para quem trabalha com descrição de imagens artísticas e fotográficas, né? E fotografia. O nosso propósito é o seguinte: no nosso entender, o conceito de iconologia de Warburg se relaciona a uma rede interdisciplinar que abrange história da arte, filosofia, história cultural e possibilita enquadrar esse extrato metodológico como locus
da análise contextual e outros níveis que Panofsky não alcança, né? Então, a gente quer buscar isso. E é curioso que o próprio Didi Huberman, ele critica o Panofsky. O Didi Huberman é um autor bem, às vezes, polêmico, né? Ele fala que Panofsky leu mal o Abe Warburg. Aí eu estou tentando provar isso de uma maneira mais educada. Enfim, essa pesquisa pretende contribuir para o avanço das práticas descritivas de fotografia, criando um espaço definido e aprofundado para a contextualização, né, das imagens. E eu fiquei muito preocupada em fazer um recorte, e eu achei mais importante a gente falar um pouco quem é o Abe Warburg, já que ele não é muito conhecido na área, e deixei a fotografia, quase não falei dela, né, não dava tempo, né? Enfim. E aí eu faço como indicação de leitura esses livros, né? Alguns deles estão esgotados e são caríssimos na estante virtual, que é o caso da Renovação, que é o livro clássico que tem todos os textos importantes do Abe Warburg, né? A Renovação da Antiguidade Pagã. É impossível comprar esse livro hoje em dia. E o Philippe Alain Michaud, que foi orientando do Didi Huberman, e também tem um livro muito bom que é sobre a imagem em movimento, que aí ele faz uma leitura das categorias de Abe Warburg e utiliza elas para fazer análises de filmes. É um livro muito bom. Mas o que eu recomendo para quem quiser ler, os textos do Abe Warburg são fáceis de ler e são muito agradáveis, porque ele emana uma erudição, mas não de uma maneira empolada ou difícil, né? Eu recomendo fortissimamente que vocês leiam esse livro aqui do Abe, da Companhia das Letras, chamado História de Fantasma para Gente Grande, que tem os textos dele que são deliciosos, inclusive um que ele faz uma associação entre a Martinho Lutero e o mapa astral dele. É curiosíssimo que os primeiros biógrafos de Martinho Lutero tentaram modificar a data de nascimento do padre, né? Quer dizer, um dos fundadores de uma nova religião, do luterismo, tentaram modificar a data de nascimento dele para enquadrar isso no horóscopo de um auspício positivo. É muito interessante essa leitura. Peraí, vou encerrar aqui. Bom, eu acho que era o que eu queria dizer. Eu queria apresentar para vocês o Abe Warburg, que é uma leitura bem interessante. E a minha ideia é essa, que eu acredito que a dimensão iconológica do Abe Warburg, sendo interdisciplinar, ela trabalha muito com essa questão de um certo contexto. Eu acho que é muito importante o contexto da época. Ele trabalha muito fortemente com isso, e da análise de formas artísticas também. Eu acho que é isso. Não sei se eu falei muito rápido. Não, Cláudia, mas queria muito agradecer aí mais uma vez a sua disponibilidade e te parabenizar aí pelo trabalho apresentado e pelo projeto que você vem conduzindo.